Tomara que a gente não faça uma besteira. Por que a gente vai pra piscina mesmo? Não, que eu fui uma vagabunda. Olha que ridículo. É tão impactante que eu esqueci, peraí. Boa. Tomara que tenha gravado, bebê. Caraca, já pensou? Fala, casal! Que vídeo diferente, né? Hoje é quinta-feira, quinta do casal, e a gente tá aqui, ó, 2 burgueses safados. É mentira. Vamos falar a verdade. Hoje é domingo. Domingueira. É verdade, domingo. Quinta-feira, uma hora dessa, a gente tá muito no caos, muito na correria, mas a gente vai fazer um stories falando sobre isso. Hoje é um vídeo diferente porque, assim, vamos contextualizar por que a gente tá na piscina. Por que a gente vai pra piscina mesmo? Porque a gente tem muitos insights na piscina. É verdade. É um momento que a gente separa pra conversar e tal. E a gente já falou outra vez aqui sobre ambiente, né? Então, quando a gente vai pra um café também, é um lugar que a gente tem muito insight. Então... Não sei qual é a mágica disso aí, mas sei que em casa a gente não consegue ter as mesmas conversas. Eu acho que o princípio é tipo... É um momento que só tá nós dois. Não tem mais nada pra fazer, então bora porque conversar. em casa tá nós dois também só, mas... Não, mas tipo, em casa a gente tem outras coisas pra fazer. Tem uma a mente série não pra ver. consegue desligar, né? Tem outras coisas pra fazer. Tem a casa pra arrumar, enfim. Sim. Aqui não, a gente tá focado em nós dois e é isso. A gente tem vários insights, então é meio que um quadro. Conversa de piscina. Conversa de piscina. Papo de piscina. Papo de piscina. Então estejam com a gente aqui nessa piscina. Em plena quinta-feira, à noite. À noite. Porque vai ser à noite, né? Vai ter Ok, tá. Então, a gente quer dividir com vocês uma historinha, porque a gente é desses que conta fofoquinha da nossa vida pra vocês. Gosta de abrir a nossa vida, né, mano? A gente gosta de abrir a nossa vida aqui. A gente gosta de contar fofoquinha da nossa vida pra Mas vocês. sabe o que eu percebi, inclusive conectando com isso, é que quando a gente fez isso na palestra, a galera se identificou muito mais por causa da história e os conceitos ficaram mais claros porque eles estavam amarrados numa história. Então a gente teve um feedback muito positivo da galera que acompanhou a nossa primeira palestra. Inclusive, se você não viu o vlog sobre isso, o vídeo tá aqui em algum lugar do card. E que conceitos são esses? Esse também é um vídeo que a gente vai deixar pra vocês, quando a gente falou sobre dependência, independência e interdependência. Tem um outro vídeo aqui sobre isso no card, em algum lugar, vai aparecer na tela pra você. Que é um conceito que a gente retirou aí do livro do Covey, que a gente ama e sempre indica pra vocês aqui. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E a gente trouxe isso pra nossa vida, mas nesse vídeo a gente quer falar um pouquinho mais detalhadamente na nossa vida sobre o conceito da independência. Sim, porque esse aí foi no início do nosso casamento, que quase acabou com o nosso casamento. E basicamente a gente é independente, né? A gente tá na nossa identidade, que o quanto a gente é independente. Então... a gente vai trazer uma historinha aqui da nossa vida, uma experiência nossa que marcou muito o quanto a independência foi presente, assim, dentro do nosso casamento e o quanto isso prejudicou a gente e o quanto a gente viu que se a gente não se cuidasse nessa parte, a gente ia pra vala. A independência em si, ela não é ruim. Claro que não. Né? Ela é uma coisa boa, muito boa, inclusive, porque é através da independência que a gente consegue conquistar várias coisas na nossa vida. Então, independência financeira, a independência emocional são pontos importantes. O ponto é quando isso vai para um extremo, que dentro de um relacionamento, quando a gente não tem maturidade para lidar com essa independência, que foi o que aconteceu no início do nosso casamento. Uma das coisas que mais me atraiu em você foi a sua independência. Então, nossa, mano, quando eu olhei assim, eu falei, caraca, top demais essa menina independente. E aí a gente... Ai, muito engraçado essa frase. Top demais essa menina independente. Quem foi o que eu pensei. Isso? Eu pensei isso. Quando casou, eu já tinha muito esse perfil de independência também. Então sempre gostei de ser independente dos meus pais, independente das pessoas. Nunca gostei de pedir nada, de conquistar minhas coisas. E aí a gente caiu agora dentro da mesma casa. 2 pessoas muito independentes. E, cara, quando a gente começou a perceber isso, e não, a princípio a gente não tinha ninguém que ajudasse a gente nesse aspecto de saber lidar como 2 pessoas independentes, a gente começou a ter alguns conflitos com isso, porque no início tu até tentou ser um pouco dependente, mas não deu certo porque não era teu perfil, né? Não, nem um pouco. E aí, entrando na historinha em si, o que acontece é que o Thiago viu que o caminho, não mais fácil, mas o caminho mais certeiro, digamos assim, que ele via naquele momento pra gente se tornar um casal... Independente financeiramente, e alcançar nossa independência financeira. Independência financeira era a questão do concurso público. O Thiago sempre foi uma pessoa muito focada em tudo que ele escolhe na vida. Então, ele viu que o concurso realmente era uma coisa que podia levar a gente à independência financeira. E parecia muito simples. E aí, entendam,
Simples não quer dizer fácil. Simples é porque os passos são simples, A questão de estudo, estudar né? bastante, é meritocrático, porque quanto mais você dependia acertar... só de você, no Dependia caso. só de mim, exatamente. Aham. Então, cara, pra mim era muito simples. Não era fácil, era simples. Entendi rápido como é que funcionava, qual era o caminho. Beleza, fui pra cima. E aí estudou pra caramba, estudou muito. Eu até tentei, gente, mas imagina eu, quem me conhece sabe, sentar na frente de um computador 3 horas pra estudar realmente não é muito a minha cara. A não ser que sejam assuntos realmente que me interessam, mas direito civil, direito... Eu comecei a estudar pra carreiras judiciárias, né? Direito não sei o que, não é muito a minha cara. Então, Aí a gente começou a estudar junto, aí ela viu um rato no jardim de inverno que tinha lá. E esse rato acabou com o sonho do estudo. Aí ela parou e eu continuei. O que o rato tem a ver com estudar? Não sei, mas eu vi um rato e disse, não quero mais estudar. Foi isso. E aí eu parei de estudar, mas não que eu fui uma... Eu vou usar um termo bem feio. Não que eu fui uma vagabunda. Contratantes, eu não uso esse termo na palestra. Vamos lá, qual outro tempo que a gente poderia usar? Não que eu fui uma pessoa desleixada. Com estudo. Eu comecei minha segunda faculdade, inclusive tô terminando agora, tá? Pessoa muito inteligente. Uma coisa que a gente aprendeu é que para alcançar o que a gente quer alcançar, não existe só um caminho. E às vezes o caminho que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para a pessoa que mora comigo, e os dois caminhos podem andar em conjunto. Isso vai ser tema para outro vídeo, que a gente não quer falar sobre interdependência hoje, a gente quer ficar só sobre a independência. Mas existe um caminho para isso. Então o Thiago focou muito, porque ele é essa pessoa que quando pega uma coisa, meu irmão, não tem quem pare, não tem o que pare, não existe... Meu irmão, como é que eu posso dizer isso, assim? É só que entra uma questão aí, que no início do casamento, como eu tinha sido assim até esse momento... A gente tinha um ano de casado. Um ano de casado. Isso tinha dado certo, então eu acreditava que isso ia resolver tudo na minha vida. Só que era um extremo. Aí é o perigo, né? Então, como eu era assim de forma muito extrema, e a gente até conversou sobre isso, eu te expliquei que eu era assim, só que falando é uma coisa, né? Agora na prática é outra. Então rolou esse apoio mútuo e tal, mas isso começou a afetar muito forte o nosso casamento, porque não tinha mais vida. Então eu, cara, só dormia, trabalhava de 8 às 5, de 5 à meia-noite estudava, e depois acordava 5 horas, saía pra treinar, ia trabalhar, e era isso. E eu comecei a me sentir culpada. Por quê? Porque eu comecei a sentir falta do meu marido. Aí eu comecei, tipo assim, mano, eu casei pra quê, entendeu? Só que aí eu fiquei me sentindo culpada. Porque, tipo, nossa, Edlin, ele tá fazendo isso por mim. Ele tá fazendo isso por nós, pelo nosso casamento. Então quando esses pensamentos vinham, tipo, por que eu tava me sentindo desse jeito? Ele tava fazendo isso por mim. Era o nosso futuro que estava em jogo, então eu não podia estar me sentindo desse jeito, eu não podia estar sentindo falta dele dessa forma, eu não podia cobrar. Então, assim, em nenhum momento eu chegava pra ele e ficava cobrando, em nenhum momento eu chegava pra ele e brigava. Eu tinha que entender, na minha cabeça eu tinha que entender, eu tinha que aceitar, e era isso. E eu piorava tudo isso porque eu ficava te doutrinando, né, antes de a gente dormir, então eu falava assim, cara, isso é só por um período, vai dar certo, depois tudo vai valer a pena e tal. Então eu acabava sem querer te deixando cada vez mais frustradas com esse pensamento. Quando eu sabia, a gente não conversava abertamente sobre isso. Isso é um outro ponto muito importante assim, se falar, porque a comunicação era zero, né? Zero comunicação. Zero, porque eu não chegava pra ele e dizia como eu tava me sentindo, por essa questão mesmo de me sentir culpada, se eu dissesse, e ele também não chegava pra mim e falava assim, me perguntava como eu tava me sentindo, e também você já tava se sentindo mal. Já. E não me falava. Né? Esse é um outro ponto, né? De novo, eu não tô dizendo aqui pra você que tá assistindo a gente que o concurso público é um vilão, que você não tem que estudar pra concurso. Pelo amor de Deus. É maravilhoso, inclusive. Muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas por causa de um concurso público, né? O que é vilão é a questão do extremo. E eu Tudo não sabia demais o problema não é o concurso em si. Geralmente o problema não é a coisa, o caminho em si, mas é como você lidar com isso. Então eu não sabia lidar. Então o alerta fica, se você tá agindo que nem eu, para agora, senão seu casamento pode ficar pelo meio do caminho em relação a isso. Para e repensa. E eu tava já, tipo assim, eu odiava o que eu tava fazendo, mas eu não tinha essa de, tem que gostar. Não, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, doa quem doer, porque no final vai dar certo. E olha que loucura, eu tava fazendo isso na minha cabeça pelo nosso casamento, ter o futuro do nosso casamento, mas eu tava perdendo o nosso casamento no presente. Exatamente. Como é que você pensava em ter um futuro se não tava tendo um presente, saca? Então, E o ponto da virada foi aquele evento, né? Foi um evento do meu trabalho, que assim, foi uma chave mesmo, que virou na minha cabeça, porque o que aconteceu é que no meu trabalho foi ter um evento da família.
E eu já era casada, então eu não podia levar meu pai, minha mãe, nada disso. Eu tinha que levar meu esposo. Então, eu falei pra ele, vai ter um evento da família, eu preciso que você vá. Aí ele falou, cara, você sabe que eu vou estudar. E assim, essa é uma questão que a gente não falou. Se eu quisesse conversar com o Thiago, eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra poder correr com ele. Porque senão eu não ia ter tempo de conversar com o Thiago. Porque Os dois trabalhavam na área comercial e à noite eu tava sempre estudando. Exato. Então, a gente não tinha tempo pra conversar. Não tinha quarto do casal. Não tinha quarto do casal. Não tinha quarto do casal. E aí, a gente não tinha esse tempo. Sabe o que é ralado? Tipo, quando você tá... A gente morava num apartamento minúsculo, né? Então, eu estudava dentro do quarto. E você tava lá também, você não saía e tal. E eu te estimulava a sair, mas mesmo assim, você não queria sair sem mim. Claro. E é diferente. E a gente tinha uma graninha, porque os dois trabalhavam. Uhum. Então, quando você não sai porque não tem grana, beleza, fica mais fácil de entender. Não tem grana, tem que ficar em casa, mas em casa fica junto. Mas quando você não sai... mas você tem grana tipo, pra sair de vez em quando e tal, mas por uma outra coisa que às vezes é até difícil de entender, por causa de um extremo, isso piora muito a situação, né? A frustração. Sim. E a gente não conversava. Nossa, era muito frustrante, porque o Thiago, ele não ia pra aniversário, aniversário de ninguém, da mãe dele, ele não ia, gente, ele chegava nesse ponto, assim, tipo... Na minha cabeça mano, daqui a algum tempo eu vou passar e vou poder aproveitar todos os aniversários. Eu vou dar um carro pra minha mãe, tipo isso. Tipo isso. Aí ela vai entender, entendeu? Aí chegou essa questão do evento e tal. E aí eu falei pra ele, vamos lá que a gente tem que ir. Você tem que ir. E aí ele falou pra mim assim, cara, você sabe que eu vou estudar e tal. Eu falei, mas aí eu ficava pensando, poxa, meu chefe vai ficar pensando que não tá legal o casamento. E eu, né? Uhum. Aí ele falou assim, olha que ridículo. Ele virou pra mim e falou assim, se for ficar feio pra ti, eu vou, tá? Mas só se for ficar feio pra ti. Ou seja... Zero vontade e zero empatia com relação ao que eu tô sentindo. É só com relação a, tipo, se for ficar feio pra ti mesmo lá no teu trabalho, entendeu? Na minha cabeça é porque eu tava cuidando do nosso futuro. Mas na verdade eu tava acabando com o nosso futuro já no presente. Doideira, Olha, né? Que doido, gente. E aí, é até um ponto de reflexão pra você parar e se questionar. O que no teu casamento, no teu relacionamento, enfim, o que você tá achando que é ótimo, que é super positivo, mas que talvez... Teu parceiro esteja achando uma droga. E que talvez esteja estragando o teu relacionamento no presente hoje. Vou dar um exemplo. Era maravilhoso, e era uma desculpa maravilhosa mesmo, o Thiago tá em busca do nosso futuro, em busca de um futuro ótimo pra gente. Mas isso tava estragando o nosso presente. Então, assim, pensa aí com carinho, o que tu pode estar fazendo, que assim, é uma desculpa maravilhosa, mas que talvez esteja estragando o teu presente. O teu relacionamento hoje. E pode ser uma desculpa realmente muito boa, mas que em um dado momento, no extremo da coisa, isso pode estar estragando realmente o teu relacionamento. Então pensa aí. E talvez como você não estava enxergando. Não tá enxergando até agora porque você acredita, e com sinceridade, que é uma coisa boa. E esse vídeo chegou pra você pra te dizer, cara, isso não é tão bom assim, conversa com teu parceiro. O que esse vídeo com 2 pessoas tomando banho de piscina tá servindo na minha vida? Bom, talvez hoje você precisa se tocar que essa desculpa muito, muito boa seja uma coisa que talvez esteja realmente atrapalhando o teu relacionamento hoje. Sei lá, o teu ministério, por exemplo. Pô, o ministério na igreja é uma parada muito boa, uma coisa muito positiva. Mas que quando levado ao extremo, talvez esteja atrapalhando o teu relacionamento. O teu trabalho. Trabalho é uma coisa muito positiva, porque é de onde tu tira o teu pão de cada dia. Mas se levado ao extremo, talvez esteja atrapalhando o teu relacionamento. O que mais? Eu sei que você ouve, o algoritmo pode te entregar dependendo do que você assiste, e era o que ele me entregava, né? Cara, eu tava doutrinado pelo algoritmo. Não, é isso mesmo, você tem que ralar pela sua família e tal, você tem que fazer e acontecer. É temporário. Temporário, vai valer a pena. Só que eu não tinha sabedoria, discernimento pra entender que se eu não fizesse a manutenção da minha família, que no caso é a Edlinha, meu núcleo familiar primário, eu nem ia ter família, pô, quando eu chegasse lá. E aí, do que ia valer tudo isso, se eu ia chegar lá sozinho? Então, algumas coisas, a gente tem que abrir mão mesmo. Tem que abrir mão, tem que mudar mesmo. Tá dizendo, pô, mas eu vou... todo o sacrifício que eu fiz até aqui, então eu já tava mais de um ano nessa luta, viajando pra fazer prova, batendo na trave muitos. A minha vida mudou totalmente de rumo e eu encontrei um outro caminho. Aí isso é outra coisa. Encontrei um outro caminho para alcançar o mesmo sucesso que eu tava buscando em relação ao único que eu achava que era, mas que eu não precisei sacrificar a minha família. Então equilibra tudo. É importante dizer que não necessariamente você precise mudar a rota. Exato. Mas talvez você precise dar uma... abrir o olho. Pisada no freio, sabe? Eu acho que não necessariamente você
precise mudar aí o caminho, mas só pisar no freio e entender o cenário, entender o que realmente o teu presente, a tua família precisa, o teu relacionamento precisa. Finalizando a história, né, pra esse vídeo não ficar tão longo, depois que ele falou isso, se for ficar feio pra ti, aí eu me toquei, eu falei, cara, que M é essa? que tá acontecendo, mano? Tipo, se tu tá cuidando do nosso futuro e não tá tendo o presente, de que adianta? Aí eu me toquei, e aí eu sou dessas de escrever, e aí eu comecei a escrever uma carta, e nessa carta eu coloquei tudo pra fora, e aí eu escrevi que isso era um reflexo do que estava acontecendo entre nós, e eu lembro de uma frase muito impactante, que foi a seguinte, eu vou até pedir pra Linda, que é a nossa editora, colocar aí, é tão impactante que eu esqueci, peraí. Boa. Eu sei, falando sobre o concurso em si, né, eu sei que você vai conseguir. Eu só não sei se eu vou estar aqui quando isso acontecer. Caraca. Aí, mano, drop the mic, entendeu? Cara, aí me rasgou assim no meio, porque nessa hora foi que, sei lá, caiu a venda dos meus olhos. E eu tava com uma inquietação em relação a tudo isso também, mas eu achava que isso era só eu tentando me sabotar, que não era nada mais do que isso. E era bem mais do que isso. Então nesse momento, foi o momento em que eu falei, não, pô, se eu tô fazendo isso por nós, tô fazendo isso por você, não faz sentido. Enfim, aí a gente começou a conversar abertamente, choramos. Outras coisas aconteceram que a gente pode conversar em outro momento. Sim. Mas o fato é que, a partir disso, eu comecei a entender que não fazia sentido a forma como eu tava levando as coisas. O problema era como eu tava enxergando tudo isso. E onde tá a independência nessa história toda? A independência é que ele seguiu a vida dele, tava seguindo a vida dele sozinho, de concurseiro, né? Vivendo a vida dele sozinho, estudando sozinho e fazendo as coisas sozinho e basicamente vivendo uma vida de solteiro, vamos dizer assim, porque a gente morava na mesma casa, mas não tinha conversa, não tinha nada, ele só estudava e eu só vivia a vida sem o meu marido. E era isso, basicamente. Eu tava independente, vivendo a minha vida, e ele é dele, de concurseiro. E eu saía pros lugares sozinha, as pessoas perguntando de mim sobre ele. A gente foi cada vez mais se afastando, sem perceber. E é doido que tudo isso é muito sutil e sorrateiro. Então a grande lição que fica é uma coisa boa, que a princípio era uma coisa boa, né? Uma coisa que ia unir a gente, que ia resolver todos os nossos problemas. Na verdade, estava acabando com a gente. É isso. Então fica aí a qual reflexão. É a coisa boa que pode estar afastando vocês e pode estar acabando o casamento sem vocês nem perceberem? Esse é o Papo de Piscina. Coloca aí nos comentários se você quer mais historinhas como essa, porque a gente tem muita história pra contar. São 10 anos de relacionamento, parece pouco, mas tem muita coisa aí, gente. Sim. É isso, gente. Curta, comenta, compartilha. Já bota aí qual foi a sua maior lição sobre isso. Ou, enfim, o momento que você mais curtiu. O que você... Alguma ideia sobre vídeo, o que você quer que a gente fale aqui, enfim. Afinal, não é sobre mostrar o caminho, mas valorizar a jornada. Valeu! É isso, esse é o final do vídeo. Tá bom, tchau.